o auditório. E o auditório, assim, a gente tem outras possibilidades de ofertar outros eventos. Aberturas de FIC, fechamentos, que a gente recebe a comunidade e, eventualmente, uma aula ou outra. Mas se a gente deixar aberto, eu não sei, pode ser que eu me engane, a gente vai ter aula aqui todos os dias. E tendo aula todos os dias aqui, a gente vai ter sala sobrando, e onde deveria estar acontecendo a aula. Posso estar equivocada, tá, professor? Mas são essas as queixas constantes que a gente ouve. Pelo menos lá na direção, isso acontece muito frequentemente. E eu posso estar enganada. Vai ver que são sempre as mesmas pessoas que vão reclamar, e eu acabo achando que é um número maior. Mas o evento, o senhor tem toda a razão. Não tem como a gente dizer se vão vir 5, 2 ou se não virá até ninguém. Mas o auditório tem que estar disposto para a comunidade, que ele é um cartão de visita para as pessoas verem, inclusive, uma das questões que o Instituto pode oferecer. Desculpe. Bem rapidinho. Com relação, eu acho que a CAI ela vai ter um papel central e a gente tem que investir nesse papel. O que acontece muito, o que eu vi muito conflito, eu tenho que reservar o auditório, eu tenho uma reunião que eu não sei quanto tempo, igual essa reunião nossa, a gente não sabe quanto vai terminar, então eu vou colocar das 2 até as 6 da tarde. 2h15 eu terminei a reunião, eu não vou lá e não marco que sair. Aí a pessoa chega aqui e fala, está reservado para o Nelson até 6 da tarde. Cadê o Nelson? Não está aqui. As pessoas realmente ficam chateadas, elas têm razão de ficar chateadas, porque está no meu nome, eu não estou aqui, às vezes a reunião tem 3 pessoas, e eu, olha, poxa vida, ele fica com vergonha de vir e chegar, eu tenho 30 pessoas aqui, né? Então, eu acho que a CAI tem um papel principal, e com relação às aulas, o que eu vejo, a gente tem que usar salas de aulas, até por um motivo, as salas de aula elas têm um ambiente mais conveniente para fazer anotações, para os alunos anotarem, ela tem a cadeira, fica um pouco mais fácil. Então, eu não tenho nada contra usar as aulas aqui, eu vejo o trabalho do professor Plaza, é um trabalho fantástico, tem outros professores que têm. O problema é, assim, regularmente, né, nós usamos regularmente essas aulas, né, todo mundo vai usar aqui, a gente vai ter salas, tudo bem, vai ter um monte de salas e vai estar todo mundo usando o auditório. Quem quer usar depois para outros eventos, ele fica assim, poxa, eu fico constrangido de falar, professor, eu estou querendo usar, eu vou tirar o professor de fulano de tal, né, eu vou tirar alguém de lá do laboratório, vou tirar alguém, fica muito chato. Então, acho que a gente tem que realmente restringir a parte para aulas regulares. Podemos votar? Alguém mais quer falar? Só falar uma coisinha. Só porque foi citado aí nessa planilha, pelo menos 2 professores, eram 4 sugestões, né? Eu acho que pelo menos 2 ou 3 falaram da questão do Concance aqui, e agora falaram aqui também, até os membros do Concan citaram, o professor Ricardo também falou, mas porque o Concan, a gente não tem 20 pessoas aqui, mas ele também é aberto ao público, né? Poderia ter 100 pessoas aqui, poderia uma turma inteira, um professor querer participar e trazer aqui, né? Então, só para defender aí o conselho que foi citado aí, né? Lá está até ali, Concan, mais de um professor citou aí, porque o Concan faz a reunião lá e tem pouca gente, né? Mas é aberto ao público, tá? Podemos votar agora? Quanto à questão do mínimo 20 pessoas, que é essa questão. Quem é a favor que se mantenha os 20, o número mínimo? Nenhum. Que não tenha número para convidados? Alguém é a favor ou é contra? Que não tenha número mínimo quando for convite. São duas questões, tá? A gente vai votar para a aula normal, né, uma aula eletiva, e outro a gente vai votar para o número de eventos quando for aberto, dentro das prioridades estabelecidas, o auditório. Quem é a favor que não tenha número, nem 5, nem 10, o que tiver, o que for convidado, aconteça no auditório? Só você? E alguém mais quer colocar um outro tipo de votação? Ou retira esse número, esse item? Não ter número mínimo? Retirar. Retirar o número mínimo. Quem são a favor de retirar o número mínimo, por favor? Todos. Você se abstém. Tá. Agora, quanto à questão de ter aulas eletivas apresentadas aqui no auditório, quem é contra? Aula eletiva? Desculpa.
A aula eletiva é aquela aula que já está programada em sala de aula, que tem um ensalamento da disciplina. Um exemplo, matemática tem a sala 202, física tem a sala 203. Né? Porque no início do semestre, no semestre que antecede, a ADAI já faz o ensalamento mediante o horário que é apresentado de todos os professores. Então, as aulas eletivas são as aulas regulares, que elas já acontecem, e elas já são destinadas ou laboratórios ou salas de aula. Ou, quando é necessário estar no PPC, o local, e quando a gente tem estrutura física, é lógico, o local adequado para aquela sala. As aulas regulares, as eletivas, elas não são agendadas para o auditório, para que o auditório tenha uma maior flexibilidade de uso de todos os demais eventos e empréstimos e assim por diante. E é isso que trata. Se a gente vai votar que seja a favor que as aulas eletivas também aconteçam aqui, que possam acontecer, ou que ela efetivamente não aconteça. Uma eventual aula ou outra, ela tem que ser tratada com a CAI, e aí a CAI, junto com a ADAI, vai verificar se libera ou não esse uso. Porque tem um ensalamento para isso. Até como aula. A questão, Márcia, é quando mais de um professor tiver o mesmo interesse pelo mesmo período, porque nós temos vários professores que podem ter esse desejo aparente quando isso for liberado. E aí até como é que a gente vai tratar isso? A CAI é que vai tomar isso, ou quem tiver reservado com maior antecedência leva? São questões que vão surgir. Isso é ponto. Isso são questões que vão surgir. Dos critérios já é o último, isso. Mas se surgir 2 professores, um agendou com muita antecedência e o outro por um problema falhou o data show, ou o professor que era dono da aula por um motivo de saúde, ele faltou e ele deixou um filme para tratar de um evento sobre planejamento estratégico. A CAI terá que critério? Agora, professor, nós já estamos votando. O problema dos professores é assim, eu tenho uma aula eventual, eu tenho uma aula que eu vou apresentar um filme muito bacana que está lá. 6 meses antes já está agendado para o professor que ele está com a aula regular lá. Eu me sinto constrangido em ir lá e falar, professor, eu gostaria de usar o auditório, eu me sinto constrangido em fazer isso. Tá? Ok? Então, a CAI vai fazer isso, mas desde que eu peça para a CAI. O que acontece? Essa demanda reprimida, as queixas dos professores, essa demanda reprimida. Ele chega lá, está o nome do fulano, eu não vou pedir isso, mas fica com ele que ele não está podendo usar o auditório. Infelizmente não fica, ele vai lá nadar e reclama. Isso, exatamente, é isso que vai acontecer. As reclamações vão continuar, os problemas vão continuando. As aulas regulares, a CAI vai autorizar, ela tem que ter um critério para autorizar essas aulas regulares. Tá? O professor Plaza citou um problema de manhã, é impossível assistir a aula. Eu acho que isso é uma justificativa válida para que a CAI libere. Mas em casos esporádicos, em casos onde a sala não tem adequação suficiente, não existe lugar adequado. Aí, sim, mas não todas. Não, vai ficar aberto, vai continuar a mesma coisa. Agora, sobre o problema da iluminação, tem outras salas lá em cima que tem cortina, né? Poderia haver a sala mais adequada para vídeo, que seria a alternativa ao auditório, e instalar o professor que tem interesse no recurso de áudio e vídeo para as aulas dele regulares lá, instalar o professor nessa sala e o auditório tem que ser para eventos, né? Prioritariamente, não tem que... Eu sou contra. A gente vai votar agora, né? Mas eu sou contra uma aula, a não ser que falte sala de aula no Instituto, que a gente vai chegar nesse ponto ainda. Espero que não. Esperamos que não, né? Mas a não ser que não tenha outra sala de aula, aí sim reservar o auditório. Mas, como aconteceu, por exemplo, para o cursinho, né? Foi uma emergência. Mas deixar reservado... Porque aí você mata naquele horário, naquele dia, a prioridade. Se foi reservado para o semestre inteiro a aula naquele dia, naquele horário auditório, você mata qualquer possibilidade de qualquer evento acontecer naquele dia. Aí vai ter que negociar com o professor
A aula é naquela sala, o instalamento é feito, a aula naquela sala, naquele horário, naquele dia, e ponto final, né? É assim que eu penso. Pessoal, quem então é a favor de que as aulas ainda permaneçam no auditório, por favor, se manifeste? Não, aula regular. Então, podemos votar? Não, não, é um exemplo. Eu quero... Vamos fazer o vídeo como o professor passa vídeo, eu também passo vídeo. Eu quero passar vídeo, eu dou aula quinta-feira às 4 horas da tarde. E eu geralmente dou as 2 primeiras de teoria e as 2 últimas eu dou o vídeo para eles depois fazerem um relatório em casa. Porque muitos não têm condição de assistir o filme em casa, ou eu mesmo eu alugo o filme e trago para os meus alunos, tudo bem? Então, eu tenho 2 ou 3 aulas no semestre que eu passo vídeo. Eu passo na 204, que é a minha sala. Aí eu resolvo trazer aqui. E o Nelson, que também dá aula nesse mesmo horário, ele também quer passar um vídeo, coincidentemente, no mesmo dia que eu. Qual vai ser o critério de desempate? Esclarecimento, porque, por exemplo, isso que você está falando é verdade, Samara, né? Mas para isso não precisa estar proibido lá, né? Quer dizer, basicamente o que está sendo discutido aqui, porque você fala, se todo mundo atualmente está livre e de manhã quase nunca é usado aqui de manhã. Acho que sou eu e, às vezes, algum outro professor, por exemplo, de manhã. O pessoal que dá aula à tarde, à noite, tem uma outra realidade, porque de manhã, por exemplo, o sol batendo lá é terrível. Então, eu entendo que o que vocês estão argumentando é quando tem 2 professores que estão dando aula e querem usar, né? E querem usar aqui. Daí você pode ter critérios de desempate, como você está colocando. Mas proibir significa que nenhum dos 2 vai usar, né? É isso que está lá. Então, eu entendo que você pode discutir esse critério que você falou, e está lá previsto já. O professor que usa menos, né, ele vai ser compensado de alguma forma. Mas isso não proíbe, porque os alunos que têm aula de manhã vão perder, porque mesmo essa sala que você citou, ou mesmo essa sala que tem uma cortina, ela fica muito clara de manhã, e nem de longe é o conforto, é a imagem, é o som, é a escuridão, as características que tem aqui, né? Então, é só esclarecimento, porque atualmente está livre e não está sendo avacalhado. Está sendo usado, na minha opinião, bem usado. E está maximizando eu acho que o ideal é maximizar os recursos que tem em prol da aprendizagem, porque a finalidade última é os alunos, né? Se os alunos podem ter uma aula confortável aqui, com ar-condicionado, com uma imagem, com som, ele vai falar, não, porque está proibido lá. Quer dizer, se tiver bate de 2 professores querendo usar para a sala de aula, daí a CAI decide isso, ou tem esses critérios, né? Mas se não tiver, não tem sentido um professor não poder usar aqui numa situação onde ele vai usar bem, vai usar com responsabilidade e tudo mais, tá? Por que não está ocorrendo o bate?
Por que não está correndo, por exemplo, 2 professores? Um professor vai lá e vê que já está o nome do outro. Ele não vai usar, ele não vai lá colocar o nome dele. É isso que ocorre. Aí as pessoas vão lá, no meu tempo de diretores, iam reclamar para mim, porque o fulano está usando todo dia. Aí vai ver, é esse o problema. Tá? Não ocorre o embate. O professor não coloca o segundo nome dele. Então, quando você está resolvendo o caso onde tem 2 professores falando, você resolve o caso, está ótimo, está perfeito. O caso onde mais tem ocorrência é onde já está o nome da pessoa e ele ao invés de conversar com o outro, tentar de alguma forma, ele não coloca o nome dele e reclama que não está podendo usar. Esse é o problema. Mas a gente não chega a um denominador comum nesse ponto. Se não houver ensalamento para o auditório. Por exemplo, aula prevista no semestre, ela não pode ser ensalada aqui, acabou. Ela não é, né? Boa tarde, gente. A minha sugestão seria não agendar aula nenhuma. Se estiver vago naquele momento, naquela aula, ele pode usar. Sem agendamento prévio para a aula comum, para a aula normal que teria ensalamento. Não resolveria o problema? Claro, professor, mas o último, tá bom, professor? Que a nossa pauta... Não, porque, veja bem, do ponto de vista do professor que vai usar, né, você tem que ter uma certa previsibilidade. Por exemplo, eu chego 8h40, eu chego 7 horas da manhã, e não está ninguém usando aqui, 8h40 da manhã, eu chego às 2h20 da tarde. E, de repente, alguém chega dizendo que acabou de reservar. Quer dizer, eu começo da minha aula 2h20 aqui, ok? E a minha aula são de 2 aulas. E, de repente, alguém entra no sistema para algum evento e reserva para algum evento que não seja aula. Quer dizer, isso vai ter problemas. Eu entendo, Nelson, que essa questão do... Um dia no mínimo. Tá, então, se o professor chegar e ver que... Tá. Se eu não reservei ontem, eu não poderia usar hoje, amanhã, eu posso usar porque eu reservei. Acho que resolve. Mas daí então não pode ter a proibição de ter aula, porque está escrito lá que não vai ter aula. Né? Não sei. Não tem reserva. Mas daí não pode ser feito, porque o sistema tem que fechar, porque eu já vi constantemente, vi acontecer isso, né? E de manhã eu vou fazer uma coisa tal, e de tarde eu vejo que já está reservado. Então, isso aí tem que ser para valer. Eu não sei se o Matheus tem condições, eu acho que tem condições, né, de fazer uma rotina que proíba. Eu acredito que Porque uma solução pode ser a CAI, deixar para só a CAI, uma pessoa responsável por fazer essas reservas. Se eu vou precisar usar, eu mando um e-mail ou informe de alguma forma e eles fazem. E só isso. E daí evita também o que o professor Nelson falou de eu não vou reservar amanhã porque eu vi que já está reservado para a Beth, eu não quero bater de frente. Eu não sei para quem está reservado, eu só solicito e daí vai ter essa pessoa intermediando que decide quem vai ou quem não vai. E faz esse meio de campo. Chega 2 professores aqui 7 horas da noite, né? Que esse é o problema que o Nelson falou. E daí, quem vai entrar, né? Percebe? Eu estou pensando, eu estou tentando imaginar os problemas que vão ter um cenário como esse, né? Eu entendo que o professor deveria poder fazer essa reserva e daí perder a reserva na hora e ter essas prioridades, esse elenco de prioridades, se é, né? Mas eu imagino 2 professores chegando, porque daí fica uma questão de quem chegou primeiro, né? 5/7, 10/7, e porque os dois tem e-mail, professor. Os dois dentro desse dia o senhor pode pedir a reserva por e-mail. Você vai ter que ficar pedindo todo dia por e-mail, né? Mas a aula não é para acontecer todo dia no auditório, é para acontecer dia que na você sala precisar, de aula. todo dia que você precisar, mas falando. Né? Não dá para ter tudo, professor. Se a gente pode, alguns eventos, agendar com 6 meses de antecedência, vai ter eventos que vai ter que ser no dia. Eu entendo que proibir é muito restritivo, mas tudo bem. Não dá para garantir que você vai ter todo dia só para você. Por isso que não tem um agendamento prévio para a aula que teria ensalamento. Desculpa.
Alguém mais quer colocar alguma coisa? Ou a gente pode votar? Você quer colocar alguma coisa, Natália? E libera a sala de aula para que o outro, se tiver interesse, use. Exatamente, porque daí não ficam dois espaços alocados para uma mesma atividade. A gente teria flexibilidade de trabalhar com a sala de aula. Flexibilidade essa necessária e isso aumenta a nossa demanda por espaços. Então, eu acho que é uma sugestão lá. Bem razoável. E será que dá para sinalizar isso no sistema? Tem um sistema, né, Matheus? Eu não sei dizer, não temos que ver. Porque senão sempre vai ficar essa interrogação, né? Eventualmente o professor pode precisar, não tem nada, ele vai solicitar, mas algum outro está solicitando e o planejamento dele já vai funcionar agora. Vale lembrar... E, por enquanto, nós temos salas para todas as disciplinas, por enquanto. Alguém mais tem alguma dúvida quanto a isso? A gente já pode votar? Então, qual é a questão? Proíbe a sala no auditório, as aulas no auditório ou não? As regulares, tá? As que são instaladas. Quem é a favor de que proíba as aulas no auditório? Ah, sim. Regularmente, não.